Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Para quem não me conhece, sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendo presencialmente em Curitiba e online para todo o Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 possíveis desfechos da descoberta de infidelidade nos relacionamentos de longo prazo. Então esse é o meu terceiro vídeo da série sobre descoberta de infidelidade. Mas antes de apresentar o vídeo, antes de comentar o assunto, gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de sexologia e de saúde mental, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então, gente, para podermos falar a respeito do desfecho de um relacionamento após descoberta de infidelidade, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Esse é o terceiro vídeo da série sobre descoberta de infidelidade. Então, nos anteriores eu já falei sobre o choque emocional, que foi a descoberta de infidelidade 1. Daí falei sobre possíveis motivos da infidelidade no vídeo 2. E agora no vídeo 3 vou falar sobre possíveis desfechos dos relacionamentos de longo prazo após descoberta de infidelidade. E falar sobre isso, imaginar como vai ser o desfecho de um relacionamento após a descoberta da infidelidade, que caminho esse relacionamento vai seguir, é algo assim, extremamente difícil de prever. E por que é difícil? Porque depende de cada um dos cônjuges. Cada um dos cônjuges tem uma história pessoal, eles têm uma história de relacionamento ou uma história conjugal em comum. Cada um deles tem uma história familiar, eles têm crenças, eles têm valores pessoais, eles têm diferentes níveis de autoestima, eles têm diferentes níveis de autonomia, de independência. Depende também se tem filhos, depende da condição financeira, do funcionamento psicológico, da saúde mental. Então, são coisas que dependem de... Assim, esses desfechos, eles dependem de muitos fatores. Então, em primeiro lugar, você antecipar qual vai ser o desfecho é quase um exercício de adivinhação. Mas, de modo geral, a gente costuma ter 5 diferentes desfechos após descoberta de infidelidade, após passar a fase da crise emocional aguda, o casal já ter lidado com os possíveis motivos. Aí vem a terceira fase, que é a fase do desfecho, Afinal de contas, qual vai ser o destino desse relacionamento? Então, desses 5 possíveis desfechos que eu comentei com vocês, nós temos, primeiro, o término, o final do relacionamento, a ruptura completa do relacionamento é o primeiro possível desfecho, sobre o qual vou comentar daqui a pouquinho. O segundo possível desfecho é um relacionamento que se arrasta, que fica, ele não se rompe, mas ele fica se arrastando. Ele se arrasta no sofrimento do casal, Ambos os parceiros ficam sofrendo a longo prazo. Então, esse é o segundo desfecho provável. O terceiro desfecho provável é aquele onde o casamento não termina, ele não se modifica muito em relação ao que ele era anteriormente à descoberta da infidelidade, mas o casal acaba reforçando o seu vínculo, acaba reforçando o seu comprometimento e seguindo em frente com o relacionamento. O quarto possível desfecho é quando o casal aproveita essa situação de descoberta de infidelidade e acaba, de uma forma positiva, e acaba evoluindo para um relacionamento que é melhor do que o relacionamento anterior. Muitas vezes evolui para um relacionamento bastante melhorado, um relacionamento muito mais positivo. E a quinta possibilidade, é quando há o rompimento do relacionamento e acaba acontecendo para as pessoas que estavam sendo infiéis, acaba acontecendo logo em seguida um novo relacionamento, um novo casamento,
eles acabam assumindo esse relacionamento com essa pessoa que estava oculta até a descoberta da infidelidade. Então é sobre essas 5 possibilidades que eu vou comentar com vocês a seguir, ok? Então, gente, vamos lá falar sobre o primeiro desfecho, né? A ruptura, o término do relacionamento, né? O relacionamento que termina após a descoberta da infidelidade. Normalmente, o relacionamento que termina após o término da infidelidade acontece porque aquela descoberta acaba sendo assim uma espécie de evento que faltava para que algo que já ia mal, que já estava indo muito mal, acabe de uma vez, né? Já acabem os motivos que ainda estava se mantendo a nível precário aquele relacionamento em funcionamento. A descoberta da infidelidade também pode servir como o motor que faz com que algo que já era desejado, ou pelo infiel, ou até pela pessoa que estava sendo vítima da infidelidade, acaba funcionando como um motor assim, que a catapulta, que impulsiona o término do relacionamento. É um fator de ruptura, assim, um reforço, vamos dizer assim, daquilo que já era um desejo de um ou de ambos os parceiros do casal. Né? E uma outra questão importante é que a descoberta da infidelidade pode ter significado uma quebra da confiança de modo irreparável, de modo irreversível. Essa é uma causa, né, que todo mundo sabe, é uma causa extremamente comum de final de relacionamentos, onde a pessoa que se sentiu vítima da traição, ela não consegue perdoar, ela não consegue voltar a confiar, e aí o relacionamento acaba por falta de confiança, não tem mais como fazer ligação, não tem mais como confiar, não tem mais como se sentir íntima daquela pessoa, e o relacionamento acaba se perdendo. Quando o relacionamento termina, uma característica típica é assim, que o evento, a infidelidade em si, a descoberta da infidelidade, aquele evento de ter havido uma infidelidade, ele acaba funcionando como uma espécie de elefante na sala de estar, porque ele acaba se fazendo presente, o casal às vezes está tentando se reconciliar, está fazendo um esforço genuíno, ambos fazendo um esforço, né? A pessoa que foi infiel pedindo perdão, tentando reparar seu erro, a pessoa que foi vítima da infidelidade tentando perdoar, mas aquilo fica como se fosse um fantasma assombrando o casal, o relacionamento, e com isso acaba não havendo condições de sustentação, não havendo mais base de sustentação para o relacionamento, e esse relacionamento então acaba se encerrando. Então esse é um desfecho muito comum, né? Um comum desfecho da descoberta da infidelidade. Então esse é o nosso primeiro possível desfecho da descoberta da infidelidade. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o segundo possível desfecho da descoberta da infidelidade. O desfecho do relacionamento, lembrando sempre que estou falando após a fase de crise, que é a fase inicial, e a fase em que o casal já tentou lidar com os motivos da infidelidade. Então, aquilo que vem depois, o desfecho, né, o destino desses relacionamentos. Então, o segundo possível desfecho são aqueles relacionamentos que se arrastam no sofrimento, aqueles relacionamentos em que o casal não consegue se separar, em que a descoberta da infidelidade se torna uma espécie de núcleo, uma espécie de centro do relacionamento, que gera uma infinidade de discussões, brigas, uma sequência interminável de acusações. Então o clima entre o casal se torna um clima muito complicado, muito negativo, de um modo persistente. Então a gente não está falando de algo pontual, transitório, nós estamos falando de algo persistente ao longo do tempo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de anos. No consultório, qualquer profissional que trabalha na área afetiva e sexual, que tem experiência, eu trabalho há 17 anos na área afetiva e sexual, qualquer pessoa que tenha essa experiência sabe que nós estamos falando aqui de anos. Então é um casal que a descoberta de infidelidade aconteceu há
3, 4, 5, 10 anos, e a pessoa que se descobriu vítima de infidelidade continua agindo como se tivesse acontecido ontem a infidelidade, como se fosse uma novidade. Então, isso vem para o centro de tudo. Então, o relacionamento fica povoado de momentos ruins, mas esse núcleo, essa fixação no ato da infidelidade, ela também contamina os momentos bons do relacionamento. Então, o casal pode estar num momento até positivo, numa boa viagem, num momento em família, numa festa, e aquilo vem, né? E contamina, é trazido para a festa, porque alguma coisa na festa fez com que a pessoa que se sente traída lembre que foi traída, então aquilo retorna. Numa viagem a mesma coisa, numa reunião de família, na atividade sexual, então isso acaba se transformando numa espécie de jogo, um jogo de acusação, um jogo de culpar o outro, um jogo de se vitimizar, e a pessoa que cometeu a infidelidade, não adianta ela ficar pedindo desculpas, tentando reparar seu erro, investindo no relacionamento, fazendo o melhor pelo outro. Quanto mais a pessoa tenta pedir desculpas, se justificar e reparar, mais o outro acusa, mais o outro se vitimiza. O relacionamento do casal vira um campo de batalha, e o que acontece é que, por problemas psicológicos, de dependência emocional ou de outra ordem, o casal acaba não se separando. Então é um sofrimento garantido. O casal persiste, persiste, persiste. As pessoas à volta não entendem por que eles não se separam, porque todo mundo percebe que a vida deles se tornou um campo de batalha, que não tem mais nada de positivo naquele relacionamento, ou muito pouco de positivo, mas eles persistem, ou seja, pelo seu nível de neuroticismo, pelo nível de neurose, esse casal não consegue se separar. E aí esse casamento se arrasta, se arrasta, se arrasta, e só traz infelicidade para ambos os parceiros do relacionamento. Então aí foi o nosso segundo possível desfecho da descoberta da infidelidade. Então, gente, aí o possível terceiro desfecho, ou o terceiro possível desfecho da descoberta da infidelidade, né, o terceiro possível desfecho do relacionamento é quando o casal persiste no relacionamento e reforça o seu vínculo. Como que funciona isso? Esses são casais que geralmente funcionam bem, apesar de ter havido a infidelidade. São casais onde o conhecido, o comprometimento, o vínculo do casal, a segurança que ele sente de estar um com o outro, aquilo que eles construíram juntos, o seu relacionamento, a sua história familiar, a sua família, essas coisas têm um peso muito grande, e com isso, mesmo com a descoberta da infidelidade, a pessoa que estava sendo infiel, mesmo que ela esteja apaixonada por uma outra, ou tenha um envolvimento sexual muito forte, ela valoriza muito esses vínculos, né? Os seus vínculos, os seus comprometimentos, a sua história, aquilo que foi construído em conjunto pelo casal. E a pessoa, ela acaba optando, na hora de ter que fazer uma escolha, ela acaba optando por permanecer naquilo que é conhecido e não pelo desconhecido. Então, ela acaba valorizando mais estar com essa parceria, com esse marido ou com essa esposa, que já é uma pessoa onde o vínculo é bom, do que correr o risco, né, da novidade trazida por uma terceira pessoa. E com isso, o parceiro que se sentiu vítima de traição também tem essa visão, e como eles têm esse comprometimento muito forte, essa história de relacionamento muito positiva, eles acabam atingindo uma situação de perdão. Quem se sente traído acaba perdoando com menos dor. Isso sempre é muito dolorido, a descoberta da infidelidade.
mas acaba sendo menos dolorido para quem se sentiu traído essa infidelidade. O perdão acaba sendo mais fácil. Aquele que foi infiel tem a oportunidade de reparar essa infidelidade, seu marido ou sua esposa, sua parceria permite, facilita essa reparação. O casal reforça mais os seus vínculos e, com isso, eles mantêm o relacionamento com um vínculo mais fortalecido. Então, essa foi, né, a nossa terceira possibilidade, o nosso terceiro possível desfecho após o término, a descoberta da infidelidade, perdão. Aí nós temos o quarto desfecho. Né? Qual seria o quarto desfecho provável, possível após a descoberta da infidelidade? É aquele casal que, assim, a descoberta da infidelidade gera um medo muito grande da perda. Né? A pessoa que descobriu a infidelidade fica com medo muito grande de perder o seu parceiro ou sua parceira. A pessoa que estava sendo infiel, ao ser descoberta, também sente um medo muito grande. Mas eles são normalmente pessoas que têm uma mente mais aberta, têm uma visão mais ampla da realidade, conseguem entender um pouco melhor ou muito melhor as fraquezas humanas. Então, eles tentam evitar o drama, que no início é muito difícil, mas eles procuram, pelo menos, evitar ou passar da fase do choque emocional, da crise inicial. Eles procuram usar essa descoberta de infidelidade como uma forma de reflexão, uma forma de pensar a respeito do relacionamento deles, entender o que funcionava no relacionamento, o que não estava mais funcionando, entender melhor, né, aquelas causas, a possível causa da infidelidade ou as possíveis causas, procurar pensar em formas de suprir a necessidade tanto de quem estava sendo infiel quanto de quem se sentiu vítima de infidelidade, costurando um novo acordo conjugal, um novo acordo de relacionamento e, com isso, saindo para uma nova condição, onde o novo combinado, o novo compromisso, o novo contrato de relacionamento prevê mais possibilidades de satisfação para quem estava sendo infiel, mais possibilidades de satisfação para quem foi vítima da infidelidade, e esse casal consegue dar um salto, subir um degrau ou vários degraus na qualidade do seu relacionamento. É lógico que esse tipo de desfecho exige pessoas assim, psicologicamente mais sofisticadas. Então, é um desfecho menos comum, mas é o desfecho ideal. É aquele desfecho que, quando um casal não consegue lidar com o problema por conta própria, mas quer muito investir no relacionamento, é aquela situação em que buscar um auxílio profissional para lidar com essa dificuldade é muito importante. Na verdade, na descoberta de infidelidade, quando o casamento não acaba, o relacionamento de longo prazo não termina, ou fica assim, nessa situação de se arrastando no sofrimento, é sempre muito importante buscar auxílio profissional. Mas, de um modo geral, para qualquer desfecho de descoberta da infidelidade, o auxílio profissional pode ser bastante útil. Então, esse foi o nosso quarto possível desfecho da descoberta de infidelidade, né? O desfecho do relacionamento, ou seja, nós estamos falando aqui do futuro do relacionamento, o que a gente pode esperar do futuro desse relacionamento, do que está por vir. E a quinta situação de desfecho, de futuro de um relacionamento, da descoberta da infidelidade, né, daquilo que está por vir, o quinto desfecho é quando o relacionamento acaba não tendo saída mesmo e acaba havendo uma separação, não necessariamente traumática, mas às vezes negociada, às vezes conversada, às vezes com muita dor, muito sofrimento, mas acaba havendo a separação. E a pessoa que estava sendo infiel acaba transformando aquele relacionamento que era oculto, paralelo, no seu relacionamento principal. Então acaba virando um relacionamento
de longo prazo, acaba virando uma união estável, acaba virando um novo casamento. E aí, nessa situação, o parceiro que se sentiu vítima da infidelidade vai ter que fazer o luto de que, mesmo com as suas tentativas, muitas vezes a pessoa queria, por toda a lei, salvar o relacionamento, mas não foi possível. Então, essa pessoa vai ter que fazer o luto, não só do término do relacionamento, como saber que o seu parceiro, sua parceira preferiu, optou, escolheu ficar com aquela terceira pessoa, né? Como também ter que lidar com essa dor, né? Se vocês pensarem bem assim, você descobre que está sendo traído e ainda tem que lidar com a dor de saber que o seu parceiro, sua parceira preferiu ficar com a outra pessoa. Então, para quem se sente vítima de traição, é uma dor muito grande, difícil, demorada às vezes para superar. Essa pessoa frequentemente precisa de apoio de amigos, familiares ou de um apoio profissional, né? De um trabalho profissional, de suporte psicológico, às vezes até medicamentoso, frequentemente medicamentoso, inclusive, porque ela pode se deprimir ou pode vir a ficar num estado de ansiedade muito importante, muita dor emocional, né? Já para a pessoa que estava sendo infiel e resolveu assumir um novo relacionamento, ela vai ter que enfrentar uma série de desafios. É o desafio de sair do conhecido para o desconhecido, porque você estar num caso amoroso, você tem naquela terceira pessoa, momentos de fuga da realidade, de esquecer os problemas, esquecer tudo e estar só num encontro amoroso com aquela terceira pessoa. Depois não, daí passa a ser o dia a dia, a realidade invade, né, a vida do novo casal, e aí vem o teste de realidade. Até que ponto aquele casal realmente queria estar junto, até que ponto eles estavam fantasiando. Então, pode ser que o desfecho seja muito positivo, pode ser que eles se entendam muito bem, e pode ser que o desfecho seja negativo e esse novo relacionamento rapidamente termine. E quando o relacionamento persiste, ainda assim existe todas aquelas dores da separação, da papelada do divórcio, dos custos, da divisão de bens, da guarda de filhos, quando há filhos no relacionamento, lidar com a família ampliada, né, com a família de um e de outro, dos membros do casal que está se separando. Então, uma série de questões de ordem prática e que essa pessoa que vai para esse novo relacionamento vai ter que lidar. Né? Então, esses são os 5 possíveis desfechos, né? De quando uma pessoa descobre a infidelidade do seu parceiro ou da sua parceira, passa pela fase da crise, passa pela fase de descobrir os motivos e tentar saber os detalhes, todos os detalhes possíveis de o que era aquele caso. E quando finalmente passa por essas 2 fases extremamente difíceis, vem a questão de ter que lidar com o que fazer, né, com aquilo que sobrou do relacionamento, né, qual vai ser o desfecho. Esses 5 são os comuns, né, os desfechos esperados. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que possa levar luz para muita gente que está passando por uma dessas situações, um desses possíveis desfechos e não consegue saber bem como agir. Espero que esse vídeo ajude a esclarecer. Se você conhece alguém que passando por essa situação e acha que esse vídeo pode ser útil, compartilhe, pode ajudar alguém. Envie suas dúvidas para a gente. Toda vez que eu posso, eu procuro responder, né, as perguntas que me fazem. Peço a gentileza se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, que ajuda a gente bastante aqui no canal. Vocês não sabem como é importante o like, como é importante as perguntas. Ajuda a melhorar o canal, ajuda a levantar o canal e ajuda a levar informações importantes, informações confiáveis para mais pessoas. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês por me darem a satisfação e o privilégio de estarem assistindo o meu vídeo. E até daqui uma semana no nosso próximo vídeo.